uma entrevista que fizeram com o Bechara, né, gramático, sobre o preconceito linguístico. A gente tem aqui, eu não gosto de falar o nome dele, porque vão falar que eu tô caçando briga e tal, caçando, né? Mineiro fala caçando. Há um cara, professor daqui de São Paulo, que defende que existe preconceito linguístico, que tem livros, que escreveu livros sobre o preconceito linguístico e tal. Eu fui obrigada a ler os livros desse cara na faculdade, blá, blá, blá. Quem faz letras aí já identificou quem é. E ele foi questionado, o Evanildo Bechara, sobre as teorias desse cara. E o Evanildo Bechara falou uma coisa muito certa. Se a escola se eximir da obrigação dela de apresentar para as pessoas a norma culta e mostrar que a norma culta tem o papel que a gente sabe que ela tem, quem vai fazer isso? Se começar o que esse povo do preconceito linguístico prega, porque o que eles pregam? Que não existe certo e errado, existe inadequado e adequado. E aí sai lá tipo, aquele... formal e informal. Aí, não sei se vocês viram, saiu no Jornal Nacional, um livro para ensino de jovens e adultos, que estava lá, nós pega o peixe. Aí perguntava, é correto falar assim? Sim, você pode falar assim, é correto, mas você pode ser vítima de preconceito linguístico. Como se a pessoa que fala corretamente fosse a errada, a ruim da história, a vilã da história. Quando, na verdade, o vilão é o quê? É a diferença, é a desigualdade que a gente tem educacional. Sim. Então, eu não posso baixar o meu modo de falar, eu não posso começar a aceitar tudo. É um bom mocismo, né? Sim. Eu não posso começar a aceitar tudo para que o outro não se sinta constrangido. O outro precisa se sentir constrangido para que ele vá atrás do conhecimento. Porque senão é o que você falou. Um passa, outro não passa. Mas precisa se sentir constrangido? Constrangido no sentido não ruim da palavra. Não é para ninguém humilhar ninguém. Né? Eu não estou falando aqui de humilhação, mas eu falo a respeito de um constrangimento do seguinte sentido... Do brio, né? Isso, do brio. Muito obrigada. É necessário que a gente faça com que as pessoas queiram. E é interessante, assim, como que não se valoriza, né, o português, o estudo na nossa sociedade. A questão do dialeto não binário. A França proibiu. O ministro da Educação Nacional Francesa proibiu o dialeto não binário nas faculdades, nos órgãos públicos, nas escolas. Enquanto isso, a Globo agora anunciou que vai ter uma novela com dialeto não binário. Se isso não é desvalorizar o português, eu não sei mais o que é. Então, de um lado, a turma do preconceito linguístico, do outro, a turma da ideologia de gênero, e no meio, a língua portuguesa cada vez mais execrada pelas pessoas. Uhum. Mas por que você é contra colocar a linguagem não binária nas instituições, ou nas novelas, ou nas escolas, ou no vocabulário? Pelo seguinte, o dialeto não binário... Ele se coloca como algo que inclui as pessoas, né? Que é para incluir os não binários. Os não binários não correspondem nem a 2% da nossa sociedade. Beleza. Já começa aí. Só que, na verdade, ele não inclui as pessoas. Ele exclui os cegos, que fazem leitura por meio de softwares. Ou seja, impõe-se um novo modo de falar a uma pessoa que já tem dificuldades linguísticas, né? Você precisa de um software. Se você pensar, por exemplo, nos surdos que fazem leitura labial, você vai impor a essas pessoas uma nova compreensão, né? Uma adaptação. E ele exclui também os disléxicos, na medida em que os disléxicos têm dificuldades, você sabe muito mais do que eu sobre isso, pedagogia, eles têm dificuldades severas com as trocas de letras e tal. Aí você vai lá e impõe mais uma mudança para essas pessoas. Então, 3 grupos que já têm dificuldades severas no que diz respeito à linguagem vão sofrer com
o dialeto não binário. Mas você não acha que se a gente explicar para os cegos ou para os surdos ou para os disléxicos o porquê dessa mudança, eles não vão entender? Não, eles podem até entender, isso aí é de foro íntimo. O que eu discordo é da imposição do dialeto não binário nos órgãos, nas escolas, nas faculdades. As faculdades hoje, você é mais nova, você deve ter vários amigos na faculdade ainda, não sei. Você pode perguntar para eles. Eu recebo no meu Instagram todos os dias, sem exceção. Todos os dias no direct. Professora, a minha professora lá da faculdade manda e-mails, escreve no quadro, boa noite a todos. Eu não consigo achar isso normal. Minha filha acontece isso com ela. Tá na faculdade dela? Se os não... Mas você já tem filha na faculdade? Ah, já, porque você foi cedo. Eu tô olhando pra ela, é uma moça, gente. Tem 21, Obrigada, a tem filha 21, minha dela. filha. Tá se formando em psicologia. Eu ia falar pedagogia. Psicologia. É gata. Tô boba. Ela tá chocada. Tô chocada. Eu até perdi a fala. Mas enfim, Eu tô Ou os perguntando alunos de um lugar- mandando isso. pra você. Isso. Eu tô Uma perguntando coisa... isso de um lugar leigo e Não, tô ok. tentando Você tá propagar tentando entender. a imposição. Vamos Exato. lá. Uma coisa é o não binário. O que é o não binário? É a pessoa que não se identifica nem com o masculino, nem com o feminino, né? Com gênero e tal. Exato. É ok eles criarem essa linguagem e ela permanecer como que ela é. Um dialeto. Dialeto é o quê? É uma linguagem que fica ali à margem da sociedade. Mais nichada. Nichada. Isso. Tudo bem, que fique por lá. Agora, Nós temos vários dialetos, né? Nós temos vários dialetos. Em grupos, assim. Se você pegar sim, a conversa de dos certos presos, grupos, você não vai entender. É. E é normal, né? do pessoal do rap, exatamente. Fora o regionalismo também, que é outra forma de falar e tal. Mas, enfim, qual que é o problema nisso tudo? Eu participei de uma discussão, e foi a primeira e última. Eu até fui convidada a uma discussão pública sobre o assunto por um vereador. Eu falei com ele, eu tenho um compromisso, eu vou entrar, eu vou dar os argumentos e eu vou sair. Só que aí, né, a curiosidade matou o gato, né? Eu quis ficar só para ouvir o que eles iam falar. Os argumentos deles giram em torno do seguinte, que eles querem, esses professores militantes. Quem defende o dialeto não binário? Professor militante, não binário e simpatizante de causa LGBTQIA+. Não, minto. Vou falar de novo. Professor universitário defensor de... Professor universitário defensor de ideologia de gênero, militantes de ideologia de gênero e o não binário. Acabou. Tá. Perdi. Onde que eu tava? Já esqueci. Do debate. O debate. Obrigada. E aí eu estava num debate, nele havia professores defensores do dialeto não binário. Gente, a argumentação que eles têm é a de que o menino na escola, o não binário, ele precisa se sentir representado. E que o dialeto não binário precisa ser abordado na escola. Tá, é bonito o argumento. Você olha e fala assim, cara, legal e tal, nananã, né? Olhando de fora, numa visão mais humanística da coisa. O problema é que começa assim, entendeu? Se ficasse ele, olha, existe aqui o dialeto não binário, acabou. Mas não vai ficar assim. Da mesma forma como o preconceito linguístico não ficou. Eu dei aula em colégio por 2 anos, foi uma experiência terrível para mim, e eu era punida e me enchiam a paciência toda vez que eu falava que nós vai, por exemplo, estava errado. Eu tinha que falar adequado ou inadequado, por causa do preconceito linguístico. Entendi. Então, o que ocorre? A gente que vive a prática, que viveu a prática, que sabe como que as coisas vão se infiltrando nas escolas e nas faculdades, a gente sabe que primeiro há esse discurso do bom mocismo, do dialeto não binário, e que aí ele entra. E no que ele entra, ele toma conta. E eu sou uma conservadora da linguagem. Eu quero conservar o que a gente tem de bom. E o que a gente tem de bom? Esse patrimônio que é a língua portuguesa. E se você olhar também, o dialeto não binário, ele é completamente arbitrário e impositivo. Primeiro começou terminando com X.
Aí eles viram que o X não dava certo pra compreensão aí, por exemplo, todex e tal, que ficou muito difícil. Aí passou pra todes e tal, pra letra E. Mas de onde que eles tiraram isso? É muito arbitrário. Por que a letra E? Tem sabe? a letra U também, se eu não me engano. Mas é engraçado como só funciona quando o discurso quer, né? Porque aí o E seria o neutro. Mas quando a gente diz presidente, aí você tem que dizer presidentar, porque senão ofende. Olha que loucura. Porra, mas aí você decide, querido. Aí, então, Olha, atrapalha. Não é neutro, então o presidente tem é neutro. Exato, eles Não se era neutro contradizem. antes? Exato. Atrapalha. O ministro da Educação Nacional francesa falou. Atrapalha a interpretação do texto. Atrapalha a comunicação. Desvaloriza a língua.